Olá, caríssimos, reunidos mais uma vez para o nosso retiro quaresmal, hoje concluindo a nossa jornada espiritual nesse tempo tão forte e tão bonito que é a quaresma, que traz para nós esse convite e ao mesmo tempo um apelo à conversão. Meditamos nestas semanas o amor de Deus desdobrado nessa escolha que fez por nós como povo escolhido, povo eleito, raça eleita dele. E gostaríamos hoje de concluir o nosso retiro quaresmal trazendo a leitura da carta aos Colossenses, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 4. Então, Colossenses 3, 1 a 4. Para a gente poder entrar no mistério pascal, nesta semana forte que estaremos iniciando, a grande semana, a Semana Santa, e ao mesmo tempo nos preparando para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quero vos convidar de antemão a colocar o seu coração em oração, dirigindo o seu coração ao céu, como a gente costuma dizer na missa, né? Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Para pedir a Ele que venha sobre nós, que derrame a sua graça e o seu Espírito em nossa vida e nos faça crescer em graça, santidade, em desejo de conversão sincera, em uma vida que transborda sempre cada vez mais no desejo de sermos novas criaturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e faze-nos experimentar a graça do vosso amor. Transborde em nós o favor de vossas graças, para que tenhamos disposição de alma para alcançarmos os mistérios que vós quereis nos revelar nestes dias que estamos meditando a sua paixão e, na esperança da ressurreição, colocar também a nossa vida em grande sintonia de alegria e paz. Dai-nos, Senhor, o temor de Deus. Dai-nos, Senhor, a força necessária para vencermos todas as dificuldades, as barreiras em nossa vida, para sermos vitoriosos em todos os empreendimentos que nós pudermos nos propor e que estejamos sempre disponíveis à sua graça, ao seu amor misericordioso, entendendo que o vosso perdão, ele acontece quando nós nos dispomos a buscar sinceramente a sua infinita misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como anunciei ainda há pouco, o texto que nós vamos usar hoje é da carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 1 a 4. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nesta semana, a grande semana, a Semana Santa, somos convidados a mergulhar nesse texto rico em esperança, em certezas e esperanças. Porque, primeiro, somos levados a refletir sobre o mistério da morte de Cristo
e da sua ressurreição, como fonte de esperança para nós. E nos diz São Paulo: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Se ressuscitastes com Cristo. É interessante a formulação de Paulo. Se ressuscitastes com Cristo. Ou seja, para Paulo, todos nós já passamos pela experiência da morte, porque só ressuscita quem morreu. Então, é para nós um desvelar de mistério que Paulo traz à nossa reflexão. Porque para Paulo, no batismo, e essa é a experiência da igreja, nós morremos e ressuscitamos. Nós findamos e ressurgimos, renascemos, refazemos a nossa existência no novo ideal, no ideal espiritual, em Cristo que veio até nós para nos propor uma vida marcada pela ação do Espírito. Se ressuscitastes com Cristo, se morrestes vós e ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Esforço. É uma palavra que, para nós, está ligada justamente a essa necessidade de você sair do seu conforto, das suas certezas, sair da sua vida que muitas vezes está estagnada num patamar e seguir a uma outra dimensão. Esforçai-vos. Fazei o esforço. Buscai vencer as barreiras. Para quê? Para alcançar as coisas do céu. Não tem céu, não tem paraíso, não tem vida eterna sem esforço. Ai, padre, eu rezo em casa, padre, mas eu não gosto de ir na igreja, eu não quero sair de casa, eu não vou. Se não tiver o esforço para viver a ascendência da alma na fé até Cristo, estaremos fadados a ficar por aqui mesmo. E isso aqui é a grande provocação da nossa vida, da nossa alma, das nossas certezas que às vezes são tão falsas. Não tem céu sem esforço. Não tem cura sem fazer o exercício de abrir mão daquilo que lhe adoece. Buscando às vezes o remédio amargo, buscando às vezes uma situação que não lhe agrada, mas que cura, como muitas vezes é buscar o outro para pedir perdão ou dar perdão. E assim nós vamos entrando nessa dimensão de que a vida ou ela está embasada, enraizada na dimensão desse esforço de vencer a si mesmo, de se superar para conseguir chegar a um patamar acima daquilo que você está hoje, ou então não vamos lá. Não vamos chegar lá. É o chamado progresso espiritual, o progresso da santidade. Para sermos santos, precisamos nos esforçar, precisamos abrir o nosso coração à dimensão da vida em Cristo. E a vida em Cristo é renúncia, a vida em Cristo é perdão, a vida em Cristo é uma vida longe do pecado, a vida em Cristo é uma vida que o mundo é contrário.
É um nadar contra a corrente. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Aspirai. Trazei aos vossos pulmões. Buscai trazer para dentro de si as coisas do alto. Já cantou o Padre Zezinho e canta sempre nos lembrando isso. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Quando nós pensamos em Deus, quando nós lançamos o nosso pensamento para o céu, nós vamos mistificando a nossa vida, trazendo uma dimensão muito mais próxima da santidade do que se a gente viver buscando somente viver as coisas da terra. E aqui está o grande dom da santidade oferecido à igreja e a nós. Essa capacidade de a gente saber que nós precisamos buscar, aspirar, trazer de fora para dentro os grandes anseios de santidade. Os grandes anseios de sermos que nem Deus quer que sejamos. E para isso exige esforço. Até o próprio ato de aspirar, né? Causa um esforço. Aspirai. Almejai. Né? Almejar vem de alma. Né? Ou seja, deseje com a alma. Olha que bonito, né? Almejar. Deseje com a alma as coisas celestes. As coisas celestes. Porque afirma São Paulo, pois vós morrestes, né? Às vezes eu pergunto na missa, né? Quem é que já morreu? Levanta o braço, né? O povo fica meio assustado, meio sem querer levantar, achando que, né? O padre está brincando, tirando onda, mas é essa dimensão própria de quê? De saber que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Morremos para o mundo e nascemos para Deus. Pois a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso daqui é muito profundo. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí entra aquela dimensão de quê? De que nós somos o corpo místico de Cristo. Nós somos o corpo místico de Cristo. Somos a igreja. E se Cristo está no céu, então a nossa vida está elevada aos céus na dimensão de Cristo ressuscitado. E nós devemos planificar isso com a vida de santidade aqui. E nós devemos elevar isso à graça de Deus aqui, com o nosso esforço diário de deixar a mentira, de deixar a fofoca, de deixar a maledicência, de deixar a perseguição, de deixar todo tipo de maldade, de deixar todo tipo de pecado. Para quê? Para abraçar a dimensão da vida em Cristo, que está escondida em Deus. E aí aparece a esperança que Paulo nos traz. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, também vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Mas quem são esses que aparecerão revestidos de glória com Cristo? Aqueles que se mantiveram em Cristo. Os que se mantiveram em Cristo. Porque a gente não pode chegar a Cristo na nossa vidinha, no nosso pecadinho.
Não. Nós precisamos entrar nessa dimensão muito maior. Na dimensão de quê? De que Deus nos convida a estarmos inseridos nele e nessa comunhão aparecermos no triunfo final. Serão os benditos de meu Pai, como diz Jesus lá no Evangelho. Os que não aparecerem nele são os que foram para a perdição. A perdição é uma realidade, Padre? Sim, é uma realidade. O inferno existe. E a grande alegria do demônio é a gente fingir que não existe. Porque quando a gente finge que o inferno não existe, a gente se permite pecar, sem o peso na consciência de que estamos contrariando Deus, de que estamos perdendo a salvação e de que estamos fugindo do nosso ideal cristão, que é sermos todo de Deus para sempre. Por isso, caríssimos, trouxe hoje esse texto para a gente pensar justamente que o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus nos valeu isso daqui. Nos valeu deixar com que a nossa vida fosse escondida nele, no ressuscitado, nas chagas. E aqui a figura é muito apropriada de entender que as chagas abertas de Cristo é a porta da nossa salvação, do seu corpo. Por qual chaga você entrou no mistério da ressurreição de Cristo? Por qual chaga você mergulhou na vida escondida em Deus? Em qual chaga você conseguiu mergulhar a sua força espiritual e adentrar no corpo místico de Cristo? As portas foram abertas na cruz. Cristo crucificado abriu para nós a ressurreição, a porta do céu, a salvação. E por qual chaga você está buscando entrar no reino dos céus? No peito aberto? Nos pés machucados? Nas mãos feridas? Na cabeça furada pelos espinhos? No corpo chicoteado? Como cantam os nossos cantores católicos, chagas abertas, coração ferido. Precisamos dimensionar a nossa vida, a graça, ao amor de Deus, imaginando que nós, unidos a Ele, devemos projetar toda a nossa existência nesse sumo bem. Um passo ao céu. Damos, quando unidos na esperança, chegamos às portas da salvação. Por vossas chagas fomos curados. Por suas chagas, a salvação. E por sua ressurreição, a vida eterna veio até nós. Ontem celebrávamos a encarnação do Verbo. Isso daqui para nós traz um mistério tremendo. Por quê? Porque para nós o Verbo encarnado abre uma outra dimensão do entendimento de Deus sobre a humanidade, numa perspectiva próxima de nós, porque ele abre
o seu coração e une ao nosso coração. O coração perfeito de Deus ao nosso coração, ferido pelo pecado, ferido por tanta coisa distoante da sua santa vontade. Mas ele quis experimentar a nossa vida por dentro. E experimentando a nossa humanidade, nos deu a sua divindade. E a sua divindade foi nos dada onde? Na cruz. No auge da dor, que nos faz experimentar a ressurreição. Por isso, esforçai-vos. Vale a pena. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Buscai as coisas celestes. Buscai as coisas de Deus. Não vos deixeis levar por pensamentos vãos, mas, como diz Padre Zezinho, pensai em Deus. E assim estarás pensando no amor, que é o próprio Deus. Então, caríssimos, que Deus hoje possa nos dar essa graça santificante, esse gosto pela comunhão no seu amor e principalmente por essa sabedoria que eleva a nossa condição de miséria a uma condição de escolhas acertadas, a escolha da santidade. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Por isso, queremos hoje agradecer a Deus a vossa companhia nessas semanas, nessas sextas-feiras, por ter estado conosco, aprofundando um pouquinho, apesar das minhas limitações, mas penso que aquilo que pudemos refletir pode ter feito algum bem à sua alma. Então, que nosso Senhor lhe abençoe, lhe dê a força necessária para seguir à frente, não desista da santidade. E que a gente possa ser vigilantes, esperançosos e orantes. E convertidos para assim chegarmos um dia à graça da ressurreição, que tanto é o desejo de nossa alma, poder estar em Deus, como nos lembra São Paulo, em definitivo. Deus lhe abençoe. Faça o seu itinerário espiritual. Busque as suas anotações. Não deixe de se confessar. Busque a graça de Deus. E não se esqueça, foi por causa de um grande amor que Deus veio até nós. E foi por seu grande amor por nós que Ele não morreu na cruz, ressuscitou e abriu pelas suas chagas as portas do céu para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência, pela companhia e que nosso Senhor sempre lhe conceda graças abundantes. Siga lá as nossas redes sociais, ajude-nos com conteúdos, com perguntas, com propostas, para a gente poder crescer juntos. E assim você então estará colaborando também para que os nossos conteúdos possam chegar a muito mais gente e favorecer a conversão e crescimento na fé de todos quanto queiram. Deus abençoe, muito obrigado e até breve.